Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, essa é a terceira e a última parte do caso dos assassinos do pântano, mais conhecidos como Myra Hindley e Ian Brady. E se você não assistiu as duas primeiras partes, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês, porque foi lá onde eu falei quem são esses dois, o porquê eles decidiram cometer os crimes que cometeram e também a maioria dos seus crimes. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o último caso, o último assassinato e como eles foram parar finalmente na prisão. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. O vídeo anterior, a segunda parte desse caso, terminou com Ian Brady convencendo David Smith a roubar um banco, mas mal sabia ele que, na verdade, essa nunca foi a intenção de Ian e que nesse momento ele estava planejando o seu próximo assassinato. E então, no dia 6 de outubro de 1965, Myra Hindley levou Ian Brady até a estação ferroviária central de Manchester, onde Ian procuraria pela sua próxima vítima, que dessa vez não seria uma criança. Alguns minutos depois, ele voltou para o carro, acompanhado de um adolescente de 17 anos de idade chamado Edward Evans, que era um aprendiz de engenheiro que morava em Ardwick. E Ian apresentou Myra como sendo sua irmã, porque aparentemente isso seria um encontro sexual, então seria um pouco esquisito se ele falasse que Myra era sua namorada. E ao chegarem na casa, os três ficaram conversando e bebendo vinho, até que Ian mandou Myra chamar David Smith, e eles lhe disseram que era para ele ficar esperando pelo sinal, que seria uma luz piscando na casa, e que perguntasse sobre as garrafas de vinho em miniatura, que seria a forma em que Edward não perceberia que alguma coisa estava errada. E de acordo com o David, ele obviamente não sabia do plano de Ian e de Myra. Ele tinha pensado que Edward Evans, na verdade, era um cara super rico e que eles iriam assaltá-lo e por isso que ele estava na casa. E ele também não sabia que ele tinha apenas 17 anos de idade. E então, quando ele viu o sinal, a luz piscando, ele bateu na porta da casa de Myra e entrou. Mais tarde, ele falou para a polícia que quando entrou na casa, ele esperou na cozinha por 1 ou 2 minutos, até que, do nada, ele ouviu um grito muito alto e muito agudo, tanto que inicialmente ele pensava que era uma mulher gritando, e minutos depois, Myra falou para ele ajudar. E então, quando ele entrou na sala, ele viu um jovem rapaz caído no chão, e Ian Brady estava em pé, segurando um machado, acertando diversas vezes a cabeça desse jovem e em seguida o estrangulou. E só para vocês terem noção da agressividade, Ian Brady chegou a torcer o seu tornozelo. E logo depois de tudo isso, ele pediu para que David ajudasse a carregar o corpo de Edward para o quarto de cima, o quarto de hóspedes. E eles o embrulharam em um pedaço de plástico e o deixaram em cima da cama. E o mais doido de tudo isso é que, na verdade, a avó de Myra estava dormindo em seu quarto e em um certo momento ela até ouviu um grito e saiu do quarto, apareceu na escada e perguntou se estava tudo bem. E Myra falou que sim, que não era para ela se preocupar e que ela poderia voltar a dormir. Também, de acordo com David, Myra Hindley não fez nada, ela não participou do assassinato, mas exatamente ela não fez nada, ela não tentou ajudar, ela não tentou impedir, ela ficou apenas observando enquanto tudo aquilo acontecia, como se ela já estivesse acostumada, e em seguida ajudou a limpar, sem reclamar, sem achar aquilo um absurdo, realmente como se aquilo fosse normal. Depois de limparem tudo, os três sentaram na sala, beberam um vinho, ficaram conversando e David disse que ele estava extremamente desesperado, ele não sabia o que fazer e que na verdade ele estava com medo até de reagir, porque se ele reagisse e falasse que o que era aquilo, que diabos eles tinham acabado de fazer,
ele poderia, na verdade, ser a próxima vítima, então ele ficou quieto e ainda concordou que na manhã seguinte ele voltaria para casa deles para poder ajudar a levar o corpo e enterrar no pântano de Saddleworth. Porém, quando ele chegou em casa, com aquele completo choque, ele começou a passar muito mal, ele começou a vomitar tudo. E Maureen ficou sem entender nada, ela perguntou o que estava acontecendo e ele contou tudo o que tinha acontecido. E Maureen no começo ficou meio assim, ela não acreditava muito bem que Myra pudesse estar envolvida em algo do tipo. Mas ela sabia que Ian também não era uma pessoa legal, então ela falou que eles deveriam ligar para a polícia. E então, assim que amanheceu, os dois foram para a cabine telefônica que tinha no final da rua, por volta das 6h10 da manhã, e ligaram para a polícia. E poucos minutos depois, um policial chegou e levou David até a delegacia de Hyde para que ele pudesse falar tudo o que tinha acontecido e dar o seu testemunho. E mais tarde, o superintendente Bob Talbot apareceu na casa de Myra Hindley e Ian Brady na Waterbrook Avenue. E ele bateu na porta e Myra atendeu e o deixou entrar. E nessa hora, Ian estava sentado em uma poltrona de costas, ele nem se deu o trabalho de olhar. E ele estava escrevendo um bilhete para o seu chefe dizendo que ele não poderia trabalhar naquele dia porque ele havia torcido o tornozelo. E Bob Talbot falou que ele estava ali porque ele estava investigando um ato de violência que tinha acontecido na noite anterior com o uso de uma arma. E Myra falou que não, que nada tinha acontecido, que nenhuma violência tinha acontecido naquela casa de jeito nenhum. E Ian continuou sem olhar para o detetive, ele não levantava a cabeça. E Myra também disse que ele poderia, sem problema nenhum, revistar toda a casa, lembrando que o corpo de Edward Evans ainda estava no quarto de hóspedes. Quando o detetive chegou na porta do quarto, a porta estava trancada e ele pediu para que Myra abrisse, só que ela deu a desculpa mais esfarrapada do mundo, dizendo que ela tinha esquecido a chave no seu trabalho, o que nem faz sentido, porque não era nem a chave, sei lá, da casa ou do quarto dela, era o quarto de hóspedes, zero sentido, mas o detetive falou: sem problemas, eu te levo lá, você pega a chave, a gente volta e você abre. E então Ian abriu a boca pela primeira vez e falou para Myra abrir o quarto. Poucos minutos depois eles desceram e Ian ainda estava sentado na poltrona, mas Bob falou que eles tinham encontrado um corpo, mas Ian disse: Ed e eu brigamos e acabou saindo do controle. Pois é. E obviamente ele foi levado imediatamente para a delegacia, mas Myra Hindley não, porque eles não tinham nenhuma evidência de que ela na verdade estava envolvida com o assassinato. E o testemunho de David Smith não a incriminava, ele tinha dito que ela realmente não tinha feito nada, mas mesmo assim ela teve que ir na delegacia para dar o seu testemunho e ela até levou seu cachorro, o Puppet. Em seu interrogatório, Myra não disse nada, ela não queria falar, não respondia nenhuma pergunta, literalmente nada, e ela sempre falava que qualquer coisa que Ian dissesse, ela concordava e que a versão de Ian era exatamente a mesma versão dela. Mas como a polícia não tinha nada contra ela, eles não podiam prendê-la, mas ela teria que voltar na manhã seguinte para uma segunda conversa e ela ficou livre. Ela foi para casa, ela teve tempo de jogar algumas coisas fora, incluindo evidências, e ela até encontrou no escritório de Ian um envelope que tinha alguns papéis que, de acordo com ela não fazia a menor ideia do que tinha ali dentro, que provavelmente seria sobre o assalto. E o que ela fez? Ela queimou. E então, no dia 11 de outubro, ela finalmente foi acusada de ser cúmplice do assassinato de Edward Evans. E em seu interrogatório, Ian Brady disse que ele realmente havia sim lutado com Edward, mas que David Smith havia ajudado a matá-lo, tanto quanto, e que realmente Myra não tinha feito nada, tudo que ela tinha feito era limpar, e isso ela também só fez porque ele mandou. Mais tarde, David Smith falou para a polícia que Ian e Myra tinham duas malas onde eles guardavam várias evidências e eles guardavam essas duas malas em um depósito, e os detetives descobriram qual era esse depósito porque eles encontraram um livro de orações de Myra e atrás do livro tinha um código que dava exatamente para o local onde essas malas estavam, e quando eles viram o que tinha dentro delas foi extremamente assustador, porque tinham várias fotos, mais especificamente
9 fotografias pornográficas de Leslie Ann Downey e a famosa gravação. E o mais triste de tudo isso é que a mãe dela, Ann Downey, na verdade Ann West, porque ela acabou se casando com Alan West, que era seu namorado na época, ela ouviu essa gravação. Ela literalmente ouviu sua filha sendo morta, para poder confirmar se era realmente ela. A polícia também revistou a casa de Myra e de Ian e lá eles encontraram um caderno que tinha vários rabiscos e dentre esses rabiscos tinha o nome de John Kilbride, que até então eles não sabiam que esses dois poderiam estar envolvidos de alguma forma e foi exatamente nessa hora que eles perceberam que sim e que provavelmente teriam muito mais vítimas. Além disso, eles encontraram mais fotografias e muitas delas eram de Myra e Ian no pântano de Sellerworth e imediatamente mais de 150 policiais foram convocados a fazer uma busca nos pântanos de Manchester, porque no começo eles não sabiam exatamente qual pântano era e eles só descobriram depois que uma menina de 11 anos de idade chamada Pat Hodges, que era uma das vizinhas de Myra e Ian, que na verdade tinha visitado o pântano com eles, acabou apontando os lugares favoritos que eles gostavam no pântano, que ficavam ao longo da estrada A635. Então, no dia 16 de outubro, eles conseguiram encontrar o corpo de Leslie, enquanto sua mãe acompanhava a busca, e ela foi identificada através de suas roupas, levando em conta o avançado estado de decomposição. 5 dias depois, eles conseguiram encontrar outro túmulo do lado oposto ao local onde o corpo de Leslie foi encontrado, onde eles encontraram o corpo de John Kilbride, que também estava em um estado grave de decomposição e foi identificado por conta de suas roupas. E no mesmo dia, Myra Hindley e Ian Brady foram acusados do assassinato de Leslie Ann Downey e foram levados separadamente para o tribunal e ficaram sob custódia por uma semana até fazerem uma aparição de 2 minutos e no dia 28 de outubro serem detidos novamente. E a busca, que foi gigantesca, tinham várias pessoas, vários jornalistas e várias pessoas da comunidade querendo ajudar a procurar as vítimas, mas infelizmente, por conta do inverno, essas buscas foram canceladas porque ficava gelo no pântano, então ficava meio endurecido e não tinha como eles continuarem avançando de jeito nenhum. E enquanto isso, Ian Brady admitiu que realmente ele tinha tirado as fotos de Leslie, mas que ele não a havia matado e que, na verdade, 2 outros homens levaram Leslie até sua casa, ele tirou as fotos, fez sei lá mais o que com ela e depois esses 2 homens voltaram e levaram ela viva. Sério? Ninguém acreditou nisso, gente. Tinha literalmente a gravação de tudo, de todos os momentos. E como até então nenhum dos dois estava querendo cooperar e falar nada, os detetives começaram a investigar as fotos de Ian e de Myra no pântano para ver se eles conseguiam descobrir exatamente o local em que eles estavam posando, porque provavelmente seriam realmente o local onde eles haviam enterrado os corpos. E uma que chamou bastante atenção foi a que Myra segurava seu cachorro, mas ao invés de olhar para ele, ela estava olhando diretamente para o chão. E quando ela foi interrogada sobre isso, ela disse que não, que ela estava olhando pro cachorro, porque ela estaria olhando pro chão. Só que o detetive falou: meu anjo, é impossível, olha seu rosto, o cachorro tá aqui, tu tá olhando pra aqui, é literalmente impossível. Então foi providenciado que Puppet, o cachorrinho de Myra, fosse examinado por um veterinário para que eles tentassem descobrir exatamente quantos anos ele tinha na época em que a foto foi tirada, para que dessa forma eles conseguissem ver se essas fotos batiam com a data do desaparecimento de alguma criança e, consequentemente, encontrar o corpo. Porém, Puppet não acordou da anestesia, ele acabou tendo um problema, de acordo com o veterinário, ele tinha um problema nos rins que não havia sido identificado e que ele não resistiu. E quando Myra soube disso, ela ficou furiosa e começou a acusar os policiais de terem matado seu cachorro, o que sinceramente eu não duvido, porque a esse ponto eles não conseguiam tirar informação nenhuma de Myra, eles tentavam ao máximo fazer com que ela mostrasse alguma reação e fazer com que ela ficasse abalada com alguma coisa e consequentemente confessasse. Então talvez fazendo isso, tirando a única coisa que ela se importava, eles conseguiriam a resposta dela, mas não sei, é só uma teoria que tá rondando na internet. E por sinal, essa foi uma das poucas vezes em que Myra Hindley demonstrou emoção.
O julgamento dos dois começou no dia 19 de abril de 1966 e durou 14 dias. O público estava tão interessado pelo caso e sentindo muita raiva deles que a sala do tribunal teve que ser equipada com telas de segurança para proteger Ian e Myra para que eles não fossem agredidos. E ambos foram acusados de 3 assassinatos, o de Edward Evans, John Kilbride e Leslie Downey, mas os dois se declararam inocentes das acusações e foram chamados para prestar depoimento. No dia 6 de maio, após a deliberação, que durou mais ou menos 2 horas, o júri considerou Ian Brady culpado de todos os 3 assassinatos e Myra Hindley culpada dos assassinatos de Leslie Ann Downey e Edward Evans, considerando que não tinham evidências que a ligasse ao caso de John Kilbride. E por conta da abolição da pena de morte, que tinha literalmente acontecido no mês em que eles foram presos, o juiz deu a única sentença que a lei permitia, que era de prisão perpétua. E então, Ian Brady foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua e foi levado para a prisão de Durham. E Myra Hindley a 2 sentenças de prisão perpétua, além de uma sentença de 7 anos por ser cúmplice no assassinato de John, e foi enviada para a prisão de Holloway. E como eu falei pra vocês, o público realmente estava com muita raiva, com razão, de Ian Brady e Myra Hindley, e eles tentaram até agredi-los fisicamente em várias ocasiões, e por conta disso tiveram tantas proteções, e Myra ficou surpresa. Ela não esperava que as pessoas tivessem essa reação e que começassem a odiá-la tanto assim. Sério? E isso meio porque as pessoas no início não estavam achando que ela era tão culpada quanto ela era realmente. Eles achavam realmente que ela era apenas uma cúmplice e que atuou apenas como uma testemunha e que não tinha feito efetivamente parte de nenhum assassinato, o que não é verdade. E então, quando todo mundo percebeu que ela não era tão boazinha assim, eles começaram a ficar com muita raiva, principalmente porque ela conseguiu manipular algumas pessoas por um bom tempo. E em suas observações finais, o juiz descreveu os assassinatos como um caso verdadeiramente horrível. Disse que ambos eram 2 assassinos sádicos de maior depravação e que eles teriam que cumprir muitos anos antes de serem elegíveis à liberdade condicional. Além disso, ele também falou que Ian Brady era incorrigível e que ele não via nenhuma chance de ele melhorar e se arrepender de seus crimes, mas que isso não necessariamente se aplicava a Myra Hindley, porque ele achava que ela havia cometido e feito tudo o que fez porque ela estava sob a influência e a manipulação de Ian. E por conta disso, quando ela não estivesse mais sob esse efeito, ela poderia ir melhorando e até perceber o que ela havia feito. Em 1985, aparentemente, Ian Brady teria confessado o assassinato de Pauline Reed e Keith Bennett para um jornalista, mas quando o detetive foi falar com ele negou tudo e falou que era tudo mentira. Mas por via das dúvidas, os detetives foram novamente até o pântano de Saddleworth para fazer uma outra busca e ver se encontravam mais alguma coisa. Mas nada foi encontrado e por conta disso os policiais decidiram que seria melhor conversar com Myra Hindley para ver se agora ela estaria disposta a dar alguma informação nova, mas ela recusou admitir qualquer envolvimento. Porém, disse que estaria disposta a ir até os pântanos para ver se caminhando por lá ela conseguiria se lembrar do local onde os corpos estariam enterrados, mesmo ela dizendo que ela não tinha participado de nada. E os policiais aceitaram, porém, tudo isso foi considerado um grande fiasco porque eles não encontraram literalmente nada. E então, no dia 10 de fevereiro de 1987, Myra Hindley fez uma confissão de 17 horas admitindo todos os 5 assassinatos: Pauline Reed, John Kilbride, Leslie Ann Downey, Keith Bennett e Edward Evans. Mas essa confissão só se tornou pública um mês depois, e quando Ian descobriu, ele não acreditou, ele ficou bem chocado que ela tinha falado tudo isso, mas os policiais falaram alguns dos detalhes que ela tinha dado, que apenas os 2 poderiam saber, e então ele disse que estava disposto a falar também. Mas estamos falando de Ian Brady, então obviamente ele teria uma condição, e a sua condição era de que ele só confessaria se as autoridades deixassem que ele tirasse a própria vida, o que obviamente eles não poderiam fazer, então ele nesse momento não fez a confissão.
Nos meses seguintes, o interesse pela busca diminuiu, mas as pistas dadas por Myra sobre os locais específicos onde os corpos poderiam estar fez com que a polícia se concentrasse nesses locais, e no dia 1º de julho do mesmo ano, eles encontraram o corpo de Pauline Reed, e quando Ian soube que seu corpo havia sido encontrado, ele finalmente fez uma confissão formal. Meses depois, Ian Brady decidiu escrever uma carta para um repórter da BBC chamado Peter Gould, dizendo que ele havia cometido mais assassinatos além desses 5, e ele deu até alguns detalhes bem específicos, mas se recusou a dizer o nome das vítimas, e a polícia infelizmente não encontrou nada e nenhuma pessoa que poderia ser uma vítima de Ian Brady, e infelizmente, se realmente tivesse mais vítimas, elas nunca foram encontradas. Mas não só isso, ele também disse que Maureen Hindley e David Smith estavam muito mais envolvidos do que eles estavam falando, então fica aí no ar se realmente eles estavam ou não, mas muita gente acredita e acreditou na época que realmente eles sabiam muito mais e que até mesmo poderiam ter cometido algum crime junto com Myra Hindley e Ian Brady. Mas em relação a esses outros assassinatos, não se sabe se realmente é real, porque ele era um narcisista admitido, então ele poderia ter dito tudo isso apenas para se tornar ainda mais notório, ou até mesmo apenas continuar no centro das atenções. No dia 24 de agosto de 1987, a polícia cancelou as buscas no pântano de Saddleworth, apesar de não terem encontrado o corpo de Keith Bennett, e até hoje a sua família continua revisitando o pântano procurando por ele. E apesar de Myra e Ian terem confessado os assassinatos de Pauline Reed e Keith Bennett, o Departamento de Promotoria Pública decidiu que não fazia sentido fazer um novo julgamento, considerando que os dois já estavam cumprindo prisão perpétua e que nenhuma outra punição poderia ser adicionada, além de que um segundo julgamento poderia ajudar que Myra conseguisse liberdade condicional, porque ela teria um lugar para fazer uma confissão pública e dizer que não participou de nenhum crime e que Ian fez tudo sozinho. Então, por conta disso, era definitivamente muito arriscado e eles não queriam assumir esse risco. Em 2003, foi criada a Operação Maida, onde os policiais voltaram ao pântano de Saddleworth para procurar por Keith Bennett, mas infelizmente o seu corpo não foi encontrado até hoje. Depois de tudo isso, depois da prisão de Myra e de Ian e de toda a repercussão desse caso, David Smith passou a ser completamente odiado por todo mundo e muitas pessoas acreditavam que ele era o terceiro assassino do pântano e que ele realmente estava muito mais envolvido do que ele dizia ser, porque ele e Maureen eram muito próximos dos dois, então para as pessoas não fazia muito sentido eles não estarem envolvidos. Mesmo que Ian e Myra estivessem presos apenas por conta da confissão de David e dos testemunhos de Maureen, porque sinceramente eu acho que se eles não tivessem feito isso, dificilmente eles teriam ido para a prisão algum dia, porque até então não tinha nem conexão entre os casos. Os policiais não tinham feito essa ligação e dito que era um serial killer ou mais de um serial killer. E é bem provável que se eles não tivessem ido até a polícia, existiriam muitas outras vítimas. E esse ódio foi tão grande que na época do julgamento, Maureen Hindley, que estava grávida, chegou a ser agredida várias vezes na rua, e o apartamento em que os dois viviam era constantemente vandalizado e eles até evitavam sair de casa porque eles sabiam que se saíssem de casa eles teriam que aguentar muita coisa. Em 1969, David foi preso depois que ele esfaqueou um homem durante uma briga que tinha atacado ele exatamente por achar que ele era o terceiro assassino, e ele foi condenado a 3 anos de prisão. No mesmo ano, seus filhos foram levados pelas autoridades locais como uma forma de mantê-los seguros. Eu não sei exatamente quando todos os filhos nasceram, mas nessa época eles já tinham 3. E Maureen acabou se mudando para Underwood Court, para uma propriedade de 1 quarto, e conseguiu um emprego em uma loja de departamentos. Mas as pessoas descobriram onde ela estava trabalhando e iam lá até que ela não conseguisse mais trabalhar e tivesse que se demitir. E o pior de tudo é que ela não estava nem tendo apoio da família, porque sua mãe achava que ela tinha culpado Myra de uma coisa que ela não tinha feito, porque ela achava que Myra Hindley era inocente, que nunca seria capaz de fazer uma coisa dessas. Então ela ficava jogando na cara de Maureen que Maureen tinha colocado a irmã na prisão.
E por conta de tudo isso, de todas essas situações, de todo esse estresse, de todas as agressões, o relacionamento de David e Maureen acabou se despedaçando e eles pediram divórcio. E quando o David saiu da prisão, ele foi morar com uma mulher e que mais tarde acabaram se casando e tendo outros filhos. E só em 1987 que ele foi exonerado de qualquer acusação de participação dos assassinatos do Pântano. E mais tarde, Maureen conseguiu resolver sua relação com sua mãe, que finalmente tinha acordado. E ela voltou para Gorton, viveu lá e casou com outro homem, onde teve novamente mais uma filha. E a família Hindley até costumava visitar bastante Myra na prisão, incluindo Maureen. E Myra tinha uma relação muito boa com a sua sobrinha, o que é um pouco surpreendente. E infelizmente, em 1980, Maureen acabou falecendo de hemorragia cerebral. E Myra teve permissão para visitá-la no hospital, só que ela só chegou 1 hora depois da sua morte. Myra Hindley morreu no dia 15 de novembro de 2002, aos 60 anos de idade, por conta de uma pneumonia brônquica causada por uma doença cardíaca. E o hospital ficou repleto de jornalistas, mas nenhum de seus parentes compareceram à congregação que foi feita durante a sua cremação no crematório de Cambridge, porque todos eles viviam anonimamente em Manchester com nomes falsos. E o ódio e a raiva por tudo que ela fez era tão grande que 20 agentes funerários se recusaram a lidar com a sua cremação e suas cinzas só foram espalhadas 4 meses depois por um ex-amante que ela namorou na prisão. E as cinzas foram espalhadas no Stalybridge Country Park e os moradores dessa área simplesmente odiaram isso, porque na verdade eles tinham medo que quando as pessoas descobrissem, eles começassem a vandalizar o local ou até mesmo parassem de frequentar, o que poderia atrapalhar muito a economia, mas eu não encontrei nenhuma informação se isso realmente aconteceu ou se era apenas um medo que eles tinham. E uma curiosidade que eu achei interessante e eu quero compartilhar com vocês é que Myra Hindley namorou na prisão ninguém mais, ninguém menos do que o Rose West. E se você não sabe quem é Rose West, ela é uma das piores serial killers do Reino Unido e ela chegou a matar 9 mulheres com o seu marido, Fred West. E o relacionamento das duas não durou muito porque Rose disse que Myra era muito manipuladora e que não dava pra confiar nela, o que sinceramente diz bastante. Mas Myra também chegou a namorar uma outra prisioneira e até mesmo uma guarda da prisão chamada Patricia Kearns, que alegou não saber quem Myra era, o que eu não sei se é possível, porque ela trabalhava na prisão e Myra era praticamente uma celebridade. E o relacionamento durou 3 anos e só acabou porque outros funcionários descobriram o que estava acontecendo e por conta do relacionamento Myra tinha vários benefícios, então Patricia acabou sendo demitida. Ian Brady morreu no dia 15 de maio de 2017 no Ashworth Hospital devido a uma doença pulmonar restritiva. E ele até estava fazendo greve de fome porque desde o começo ele sempre quis tirar a própria vida. Então essa era a sua forma de acelerar o processo, chegando ao ponto de que ele estava sendo alimentado por um tubo. E na verdade essas greves começaram em 1969 e pioraram após Myra Hindley mandar uma carta para ele dizendo que o relacionamento deles havia acabado porque ela finalmente havia se reencontrado com Deus e que não estava mais sob a sua influência e manipulação. Mas de acordo com os médicos ele não morreu por conta dessa greve, realmente a sua doença não tinha nada a ver com isso e as suas cinzas foram cremadas sem cerimônias e jogadas no mar. Porém, novamente estamos falando de Ian Brady. Antes dele morrer, no quarto do hospital, ele ficava com 2 malas bem misteriosas e o seu pedido final foi de que essas malas nunca fossem abertas e que elas fossem guardadas em um depósito. E por incrível que pareça, pasmem, as autoridades obedeceram a esse pedido. Eles guardaram as malas e não abriram até hoje. Mesmo com familiares, como por exemplo a família de Keith Bennett, que até agora o corpo não foi encontrado, eles acharam que nessas malas poderia ter alguma evidência que levasse ao local do corpo, mas o pedido foi negado, o que eu achei um absurdo. Poderiam ter coisas extremamente importantes nessas malas, que poderia, quem sabe, ligar até mesmo a outros assassinatos que o próprio Ian tinha dito que tinha cometido. E mais tarde foi descoberto que os dois, Ian e Myra, realmente haviam tentado matar outras crianças, mas que felizmente elas sobreviveram.
Como, por exemplo, Tommy Ratigan, que hoje em dia está com cerca de 65 anos, mas que na época tinha apenas 7. De acordo com ele, em 1963, logo antes do desaparecimento de John Kilbride, ele estava sentado sozinho em um balanço de um parque quando a mulher, que mais tarde ele descobriu que era Myra, parou do seu lado e perguntou se ele estava com fome. E como Tommy vinha de uma família bem pobre e tinha 12 irmãos, então a luta pela comida era bem constante, ele acabou aceitando, principalmente porque isso era bem comum, muitas pessoas ofereciam comida para sua família e até os acolhiam em suas casas. Mas quando ele chegou na casa, Myra do nada parou de ser legal, ela começou a ficar bem mais fria. E uma coisa que chamou muito a sua atenção foi que quando ela fez um pão com geleia para ele, na hora que ela colocou na mesa, ela não colocou de uma forma delicada, como se ela realmente quisesse fazer aquilo, como se fosse de coração. Ela jogou o prato, tipo, toma. Outra coisa que ele percebeu era que Myra ficava voltando na cozinha o tempo inteiro, que era onde Ian estava. Eles ficavam meio que cochichando, mas em um certo momento Ian meio que começou a ficar com raiva e começou a brigar com Myra. E então Tommy falou: de jeito nenhum que eu vou ficar aqui, e viu que tinha uma janela perto dele, abriu a janela e vazou. Porém, quando todo o caso veio à tona e ele percebeu de quem era a casa em que ele estava e que provavelmente ele poderia ter sido uma vítima, ele sentiu culpa, porque poucos dias depois, John Kilbride foi sequestrado e assassinado. Então ele achou que se ele tivesse morrido, John ainda estaria vivo. O que é muito triste, porque ele passou a vida dele inteira, até hoje ele se culpa disso, de uma coisa que ele não tinha como imaginar e muito menos impedir. Outro homem que por pouco não se tornou uma outra vítima era um homem chamado David Gray, e na época ele deveria ter cerca de 10 anos de idade quando Myra e Ian tentaram atraí-lo para o carro dele dizendo que eles eram policiais, só que David não era burro nem nada, era bem espertinho. Ele pediu para que os dois mostrassem suas identificações e como eles obviamente não tinham, Myra disse para Ian entrar no carro porque eles tinham que ir embora. Pelo fato de que esse caso se tornou absurdamente famoso no Reino Unido, existem diversos livros sobre, e eu utilizei 2 deles para fazer o roteiro desse caso, que foram os livros The Lost Boy, de Duncan Staff, publicado em 2007, e o livro Beyond Belief, escrito por Emily Williams em 1968. E existem também 2 filmes sobre o caso, um deles foi lançado em 2006, que foi o único que eu assisti, chamado See No Evil, que vai estar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. E esse filme é bem interessante porque eles não vão tão a fundo nos crimes, é mais sobre a investigação, então não fica tão pesado. E eles também focam bastante na relação entre Maureen, David, Ian e Myra. E o outro que também foi lançado em 2006 se chama Longford. E esse filme, pelo que eu vi, ele praticamente tenta tirar a culpa de Myra, dizendo que ela apenas foi uma cúmplice sob o comando e a manipulação de Ian Brady. E é isso, gente. Essa foi a terceira e a última parte desse caso. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se vocês têm alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.